Bem-vindos a mais um podcast do Líder de Sucesso. Eu sou Matheus Lorenzi, sócio e proprietário da Rossetto Lorenzi Estratégia e Gestão de Negócios. Hoje com meu ilustre amigo Thiago Balbinotti, como sempre, colega. Thiago, mais um prazer estar aí contigo hoje. E aí, Matheus, tudo bem? Prazer 100%. aí, pessoal, estar com vocês. Está gravando aqui mais um podcast aí contigo também aqui do Líder de Sucesso. Mais um episódio aí do Líder de Sucesso. Eu sou o Thiago Balbinotti, sou CEO da Plano B Martech. Então, somos uma empresa aí de marketing, tecnologia, atuando na área de business performance, né, das empresas através de softwares e inteligência artificial. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui um convidado que já é conhecido, né, que é o Gabriel, da Eagle Talks. Então, Gabriel, por favor, se apresenta aí também, para quem não viu o primeiro episódio, mas para quem viu também, relembrar quem você é. Então, muito prazer, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gabriel Pedroso, CEO da Eagle Talk, né? E nós trabalhamos com gestão de regularização fundiária, né? Regularizando loteamentos irregulares no nosso estado do Rio Grande do Sul. Sensacional, bacana. Obrigado aí de novo, Gabriel. Vai ser um prazer a gente bater mais um papo, conhecer um pouco mais sobre o teu negócio. Mas antes disso, vamos para os nossos comerciais. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Bom, Gabriel, mais uma vez aí, eu acho que é um tema muito interessante, a gente falou outra vez, conhecer um pouco mais da tua história, da Eagle Talks e também do que é uma gestão de regularização fundiária. Mas eu acho que assim, foi um tema bacana porque todo mundo quer, né? Eu acho que é o sonho de todo brasileiro, 99% das pessoas, ter a casa no seu nome, ter seu papel lá tudo regularizado, saber que aquilo é o seu bem, que tu vai poder passar para as próximas gerações, né? Então é um tema extremamente relevante. Eu acho que vale a pena a gente começar explicando um pouco melhor, né? Ou de novo, para quem não viu o primeiro episódio, o que é uma regularização fundiária e como é que tu chegou nesse assunto aí tão relevante. Bom, explicando então como é que funciona, né, um processo de regularização, né? Primeiramente, o que é, né, e para quem é, né? Porque é um tema muito, muito amplo. As pessoas me perguntam às vezes, entendi, vocês fazem loteamentos para loteadoras, então o pessoal está fazendo aqui, tem umas terras aqui, e aí o pessoal, não, a gente trabalha regularizando áreas que já estão ocupadas, né? A ocupação ela deve ter acontecido antes de 2016, conforme a legislação exige, então precisa estar consolidado para que a gente consiga enquadrar dentro da lei da REURB, né, que é a Lei 13.465 de 2017. Então, nós trabalhamos com esse tipo de situação. São áreas onde as pessoas já ocupam há um bom tempo, né, já estão consolidadas, né, as pessoas têm um contratinho de compra e venda, né? E a ocupação ela aconteceu de diversas maneiras, né? Ela pode ter acontecido uma ocupação mesmo, né? O pessoal ocupou uma área, né? Pode ter acontecido do dono da terra, os herdeiros terem loteado de forma irregular, ou seja, criaram as ruas e foram loteando, né, esses imóveis, né? E vendendo sem a infraestrutura e as pessoas foram se organizando. Tem outros casos como loteadoras que começaram certo, mas no meio do caminho tiveram falência. E elas não terminaram. E as pessoas ficaram no meio do caminho tendo que ocupar aqueles lotes sem a conclusão. Então, a gente regulariza esse tipo de situação. São essas realidades hoje que a gente atua, né, dentro das cidades que nós trabalhamos.
falando do quê, né? Do quê? E em relação a como que nós chegamos nisso, né? Como é que eu cheguei nesse tipo de negócio, né? Eu sempre fui um bom vendedor, cara, né? Sempre fui um cara que gostei de gente, gostei de falar com pessoas, né? E nisso uma pessoa me procurou e disse, olha, eu estou iniciando um negócio novo, né? E que era no ramo da regularização fundiária, que ainda não se tinha um modelo, não se sabia como que ia comercializar esse tipo de negócio. Então, eu fui convidado a participar desse trabalho em 2019, né? 2019, a lei foi julho de 2017, né? E ali, abril de 2019, eu iniciei, né, no ramo da regularização fundiária e encontrei, né, um negócio, um mercado que me agradou muito, né? Me agradou muito. De todos os negócios que eu já atuei antes, que eu já atuei no ramo de autopeças, né? Distribuição de peças antes, né? Já trabalhei em outros negócios com distribuição na área de indústria, né? Mas esse negócio, ele me cativou, né? E eu enxerguei uma oportunidade de não somente ser útil para a vida das pessoas, né? Fazer um negócio que, de fato, muda a realidade das pessoas, né? Não é o business pelo business, não é o negócio pelo negócio, mas é uma oportunidade de realmente transformar a realidade das pessoas, né? Então, isso me cativou muito. Isso foi o que realmente me disse, cara, vale a pena investir tempo nesse negócio, vale a pena fazer dar certo. Porque no futuro, centenas e centenas de famílias, né, estarão sendo beneficiadas por conta de um trabalho de regularização como o nosso, né? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta no todo. Né? Tá ótimo, tá ótimo. Até eu estava pensando aqui que a gente vê muito disso, querendo ou não, acho que toda cidade deve ter alguma área, alguma região nesse sentido, né, Gabriel? Mas eu, pelo menos, até não te conhecer e a gente não conversar, eu nunca tinha parado para pensar de como é que isso funcionava, né? Qual que era o processo para isso? E aí eu lembro até que tu comentou um pouquinho na outra vez que tu veio, e a minha dúvida é, aquilo que aconteceu ali, essa lei, né, que tu mencionou de 2017, teve alguma mudança depois ou não? Aquilo que vale é aquela lei ali e de lá para cá não mudou nada, segue-se do mesmo jeito, seja agora, ano que vem, no próximo, vocês vão... Ou teve mudanças, né, seja de processo, seja de entendimento, seja de tempo para que o processo aconteça? 2018, né, houve um decreto, né, de ajuste, né, a algumas questões. E também os municípios, eles têm feito leis municipais, né, para dizer aquilo que a lei federal não diz, né? Então, para organizar o processo municipal, muitas vezes eles criam leis, né, para facilitar. Porque, assim, a lei federal, ela é um guarda-chuva para o país todo. Genérica. Exato, não é? Então, ali tu tens ali os pilares fundamentais, né, respeitando a legislação existente, né? E a partir do momento que chega no município, né, a gente tem centenas e centenas, se não milhares, de realidades diferentes, não é? Então, a gente tem, por exemplo, cidades que, como Floripa, né, Florianópolis, que desenvolveu lá um plano, né, onde credenciou empresas e tal, e fez lá um projeto onde o morador pode fazer a contratação individualmente do serviço, né? Diferente de outros municípios onde a contratação precisa ser feita de forma coletiva, né? Baseado no plano municipal existente, né? As prefeituras ali criam, então desenvolvem, né, com a sua Câmara de Vereadores ali, as leis, né, para atender aquela realidade, né, aquela demanda existente, né. A lei praticamente então é uma lei federal, mas o processo ele é municipal. Exatamente. É isso que acaba acontecendo, então, na prática, né? Vamos levar para a prática. Tem uma lei, ela é bem, como tu falou, um guarda-chuva, ela é mais genérica,
Mas o processo é a cada prefeitura, então, que tem uma certa autonomia para determinar como é que vai ser feito, quem que pode fazer, né? Que empresa que pode fazer, não pode fazer. Isso é a prefeitura que determina, não são vocês. Vocês acabam tendo que se adequar àquilo que a prefeitura determina em conjunto ali entre os poderes, né? Exato. Da Câmara, prefeito, secretaria, né? Exatamente. A aprovação, né, ela é feita pelo município, né? Então, quem faz a aprovação, quem fiscaliza todo o trabalho que a empresa está fazendo, né, é a prefeitura. A prefeitura vai receber o projeto de regularização, vai analisar, vai entender se está dentro das normas, né? Inclusive, é importante mencionar que há uma exigência, né, pela lei federal dos técnicos, né, específicos para executarem ali os serviços, né, como um arquiteto urbanista, né, um topógrafo, um assistente social, em alguns casos precisa-se também de um laudo ambiental, né, precisa-se de laudo hidrológico ou até mesmo um projeto de infraestrutura, né? E aí todos esses projetos que são exigidos pelo município, né? E aí também vai muito de acordo com o loteamento em si, porque existem loteamentos que já têm a infraestrutura completa, né? Tem outros que não tem nada. E tem outros que não tem nada. Então, tem loteamentos que vai existir ali um córrego, né? Ou algum histórico de água naquela região ali, né? E aí precisa fazer um laudo hidrológico, né? Enfim, então, todos os técnicos, né, exigidos, né, a prefeitura vai fiscalizar. Precisa entregar com a assinatura desses profissionais, né, com a RT dos profissionais, para que, então, esse processo ele seja legítimo e válido, né? Então, e quem faz isso é a prefeitura. A prefeitura que fiscaliza. Mas ela só fiscaliza. Isso. E aprova, né? Sim, aprova, mas e fiscaliza. Mas ela não viabiliza nada desse trabalho. Daí isso parte de empresas como a de você, que vai fazer toda essa operação, digamos assim, além da parte do tratamento com os próprios moradores da área, digamos assim, né? Exato. O município, ele tem a iniciativa de fazer 100% deste trabalho em caso onde a área é municipal, né? Quando a área é municipal, né, ela pode sim tomar a iniciativa e ela pode desenvolver uma equipe interna, contratar todos os profissionais, como ela pode licitar o serviço de empresas preparadas para executarem esse trabalho, certo? Mas quando se trata de uma área privada, é onde as empresas como nós, da Eagle Talk, atuamos, né? Nós atuamos especificamente em áreas que são privadas. Isso, especificamente em áreas privadas, né? Legal. E uma pergunta, na verdade, mais de curiosidade. Por que o nome Eagle Talk? Tem alguma história? Claro que tem. Sempre tem um motivo, não é um acaso. Exatamente. Como que nós chegamos, né, no nome Eagle Talk? Né? Porque o Eagle Talk é papo de águia, né? Ou conversa de águia, né? E para a gente como empreendedor, né? Para mim como empreendedor, se não tiver a visão de longo alcance, se não voar de forma rápida e ágil, né? Se não furar as nuvens no dia da tempestade, não sobrevive. É verdade. Então tem que ser um eagle para sobreviver. Tem que ser uma águia. Né? Exato. E a águia anda com águia. Interessante. Né? Águia anda com águia. E a águia falante, né? Porque a gente preza muito, né? Pela questão da comunicação e do bom atendimento. Hoje, isso é um assunto muito legal de falar, que chega a dar orgulho para a gente falar sobre isso. Né? Quando as pessoas vão pesquisar hoje sobre nós, né, e vão lá olhar as nossas avaliações do Google, né, no ramo de regularização fundiária hoje, nós somos a empresa que tem o maior índice de avaliações e o maior percentual de pessoas falando bem do nosso trabalho. Né?
Além disso, tá? Uma outra coisa que é muito legal, a gente começou agora a fazer várias entregas, né, nesses últimos dias, para clientes que estavam aguardando a entrega do nosso serviço, a conclusão. E a gente começou a fazer a entrega e gravar alguns vídeos com essas pessoas, né? E os depoimentos das pessoas, a emoção dessas pessoas, né? Confirmando que nós conseguimos realmente entregar aquilo que a gente se propôs a entregar, né? Que foi um atendimento de qualidade, foi um relacionamento bacana, né? Então, o falante da águia, né? O falante da águia, ele vem nesse tom, né? De que nós temos um relacionamento muito ativo com a nossa comunidade, né? Com as pessoas que falam conosco. Inclusive, essa é hoje no mercado uma das grandes reclamações, né, do mercado, e eu foco, inclusive, especificamente no nosso mercado, né? Foco no nosso. A gente sabe que, de forma geral, existe essa reclamação, mas focando especificamente no mercado da regularização, existe uma reclamação muito grande, né, da falta de contato, falta de comunicação, né? E essa é uma barreira, né, que nós da Eagle Talk temos atravessado, né? A gente tem atravessado e com sucesso. Nos nossos depoimentos, as pessoas dizendo, não, poxa, todo atendimento, sempre que eu precisei de um contato, sempre que eu precisei que alguém viesse aqui, né? Então, o Papo de Águia, né? A Eagle Talk, ela vem alinhada com essa visão, né? Que para vencer no nosso mercado, né? Primeiramente, para vencer no mercado em geral já é uma dificuldade gigante, né? Mas para vencer no mercado da regularização fundiária, tem que ter visão de longo alcance, né? Tem que voar acima das nuvens, né? E tem que ser ágil, porque senão não consegue sobreviver. Não sobrevive. Né? E, além do mais, tem que ser falante. Tem que estar na rua. Essa parte da comunicação acho que é um desafio, né, da humanidade desde sempre. Mas a gente vê muito hoje se falando disso também, né, e se valorizando ainda mais isso, porque a gente até trabalha, né, na área de, que querendo ou não é comunicação também, né, mas através da tecnologia. E antes se tinha um problema, né, de, sei lá, alguns anos atrás a gente tinha limitações para conseguir se comunicar ainda, né, dependia de uma comunicação que não era tão instantânea, né, então era carta, aí depois tinha telefone, aí depois, né, foi melhorando. Hoje a gente tem a comunicação instantânea, né, pegou o celular, tu fala com quem tu quiser, onde tiver, do mundo inteiro. Mas aí também tem o outro lado, né, perdeu também muitas vezes daquela parte humana, né, tem muito daquela evolução de falar com máquinas ou falar do outro lado, a pessoa não está te escutando. É diferente, né? De a gente estar aqui presencialmente, né? Frente a frente, conversando. Tem, querendo ou não, toda a comunicação não verbal também que a gente sabe que influencia. E eu acho que isso é uma das coisas também, né, Gabriel? Que é interessante. Eu lembro que foi comentado também a outra vez. Vocês estarem presentes, né? Vocês estão presentes. Vocês literalmente se mostram ali, estão próximos daquelas pessoas, que muitas têm o sonho a vida inteira de regularizar isso, de ter esse documento, né, essa comprovação, essa regularização, e não ser só uma coisa que vai lá, conversa no primeiro momento, desaparece e volta daqui 5 anos. A pessoa nem sabe o que está acontecendo, se vai acontecer, não vai acontecer. A pior coisa que tem é a gente ficar naquela expectativa, né, na dúvida, né? Não é nem o sim nem o não, é o talvez. Né? Então acho que isso, sem dúvida, e faz muito sentido, é legal que tenha, né, todo esse significado também por trás da marca, né? Tem toda uma história aí por trás também da marca de vocês, que acho que leva todo esse simbolismo também que você carrega, todo esse simbolismo aí do que vocês representam e como vocês trabalham, né? Exatamente. Tem aproveitar o gancho do Matheus aqui, quando a gente estava falando sobre longo alcance, né? Uma visão de longo alcance, né? Um dos grandes desafios da regularização fundiária é a visão de longo prazo. Tá? Isso é um dos grandes desafios. Por quê? Porque existe todo um período, né, onde profissionais estarão trabalhando, né, e muitas vezes, né, há ali uma necessidade, né, de cálculo, né? Muitas vezes não, sempre há uma necessidade de cálculo para garantir
que aquele projeto vai ter condições de se pagar até o final. Uhum. Né? E hoje tem no mercado, né, muita gente aventurando, né, nesse tipo de negócio, né, achando que vai ficar rico da noite para o dia. Mas aí quando passa o primeiro, segundo ano, onde cada projeto que a gente abre, né, é mais um comprometimento financeiro para dentro do negócio, né, começa a se criar ali um tamanho de custo insustentável, se isso não for muito bem planejado a cada projeto. Né? Então, existe ali um cálculo que tem que ser feito na precificação, né? Na precificação tem que se fazer um cálculo muito bem feito na precificação. Né? Existem muitas pessoas que acham que a regularização fundiária é que nem vender picolé, vender sorvete, que o mais barato, né? Gente, é diferente, né? Sim. É diferente, não menosprezando o picolé, não menosprezando o vendedor do sorvete, né? Mas nós estamos falando de uma contratação que a pessoa está fazendo para ficar ali diversos meses acompanhando e entregando, né? E tem o cálculo de inflação, né? Tem o cálculo de inflação que precisa ser calculado, porque no ano que vem o meu profissional vai custar mais caro e eu preciso calcular. Né? Taxa de juros, taxa de inadimplência, são vários fatores, né, que envolvem a precificação e envolvem também o cálculo, né, daquilo que a gente está fazendo. Olha, eu tô hoje me comprometendo a regularizar um loteamento de 200 famílias. Ok, mas o meu custo para aquele projeto vai ser o mesmo, independentemente se 10 pessoas ou se 30 pessoas contrataram o serviço. Não é? Então, se o cálculo não é bem feito, não se conclui projeto, não se termina o projeto. E aí acontece o quê? Acontece que aquilo que era para ser 1 ano começa a virar 2, 3, 4, 5 anos. Né? Entende? E por causa da dificuldade econômica que começa a acontecer no futuro. Então, por isso que tem que realmente ter uma visão de águia, uma visão de longo alcance, calculando, né, isso eu posso dizer aqui, graças à ajuda do Matheus, que tem nos acompanhado a fazer essas contas, né, a calcular todos esses números, né, porque realmente precisa ter uma visão de longo alcance, né, para ter saúde financeira. Para conseguir entregar, às vezes, um projeto que tu vendeu há 1 ano atrás, né? O pessoal acaba não colocando na conta uma dinâmica financeira que é muito importante, que é o ciclo financeiro, né? Então, não necessariamente, né? Tu comprou um copo por 10, vendeu por 20, tu... ganhei 10 reais aqui, ótimo. Não, só que, na verdade, tu teve um custo, né? Para te manter esse copo por um tempo até tu vender, e depois tu precisa, primeiro tu vendeu, tu precisa receber, e se tu vender em 12 vezes e tu tem que pagar o copo à vista, tu vai ganhar lá, sei lá, se for em 10 vezes tu vai ganhar 2 reais por mês, só que o copo tem que pagar 10. Então tu tem um ciclo financeiro que te consome caixa, e no caso de vocês assim lá, porque todo projeto que tu faz, tu já tem uma estrutura fixa ali de topógrafo, de arquiteto, tem que ter advogado, tem toda uma estrutura para suportar esse projeto que eles vai levar 1 ano, 2 para ficar pronto, que tu tem que, na verdade, ter trazendo outros projetos, né, para complementar essa conta e tu manter isso de uma forma saudável e entregar o que tu te comprometeu lá no passado, né? Então deve ter muito aventureiro que acaba entrando de uma forma, fazendo essa conta simples, tem lá 200 lotes, eu vender a metade, portanto, vou ganhar tanto, vou ficar rico. Não é assim, né? Não é tão fácil assim, né? Exatamente. Um projeto de regularização, hoje, existem inúmeros desafios, né? Um deles, para não citar todos aqui, que seriam vários, né? Seria uma lista muito extensa, né? É a mobilização realmente comunitária, né?
a mobilização da comunidade. Não é? Tá chegando uma empresa aqui que, primeiro, a gente nem sabia que esse tipo de coisa existia. Isso é a primeira coisa. As pessoas não sabem que existe essa solução. Não é? Na verdade, de modo geral, muitas cidades desconhecem esse assunto, onde as autoridades desconhecem. Né? O setor jurídico, às vezes local, desconhece, né, esse tipo de trabalho com essa lei. Porque hoje a legislação ela é muito extensa. A gente tem inúmeras áreas, né, e naturalmente, né, a gente compreende. Então, o morador, muitas vezes, ele vai conversar, né, com as pessoas que ele entende na cidade que seriam autoridades, né, nos assuntos, e essas pessoas não sabem sobre aquele assunto. E aí o que acontece, né? Primeira palavra que as pessoas usam é golpe. Sim. Não sei o que é golpe, não é? Mas isso, na verdade, manifesta a ignorância que há ainda no mercado sobre esse assunto. Aí, quando a gente começa a fazer todo aquele trabalho de explicar para as pessoas, conversa com as pessoas da região, explica. Quando a gente mostra todo o trabalho, as pessoas dizem, poxa, não imaginava que existia esse tipo de solução, né? Mas até chegar nesse ponto é um grande desafio, né? Sim. É um grande desafio chegar hoje em regiões, né, do estado do Rio Grande do Sul, ou até Santa Catarina, Paraná, vários estados que a gente tem hoje, né, aí a atuação, né, e explicar para as pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre esse assunto na vida delas, tá? Que nunca regularizaram antes um imóvel, porque elas moram a vida inteira em cima daquele imóvel irregular, né? Sim. Explicar para elas que existe e que nós somos a empresa apta para fazer aquele serviço. Então, esse é um dos grandes desafios da regularização fundiária, né? É diferente hoje quando você tem um comércio que existe ali uma resistência inicial, mas estão te enxergando todo dia ali, estão te enxergando. Quanto mais tempo tu fica ali, né? Acostumando, né? Vai acostumando. Agora, imagina só, abrir um escritório em cada cidade que se atua, ou em cada bairro que se atua, né? Inviabiliza a operação. Sim. Né? A gente tem hoje aí algumas centenas de projetos, né, em andamento. Imagina uma centena de escritórios. Né? Isso inviabiliza, né? Então, é realmente desafiador e compreensível, né, que as pessoas, às vezes, tenham uma certa resistência, né, nesse início da regularização, né? Claro, claro. E depois deve ter um desafio também durante o tempo, né? Porque não é, como você falou, não é numa loja, tu vai ali, tu compra e testa o produto em casa, gostei, não gostei do atendimento, foi no restaurante. Não, tu comprou, daí muitas vezes vai estar lá, ela vai passar um mês, sei lá, 2, e tá tudo igual. Na cabeça dela. Por trás não tá tudo igual. Tem uma série de coisas que estão sendo feitas, ela não tá né? vendo, né? Só que ela não enxerga tudo aquilo. Deve gerar uma certa ansiedade, né? Não sei se nós já tínhamos falado sobre esse exemplo na conversa anterior, mas me vem aqui esse exemplo, né? O ovo do pato e o ovo da galinha, né? Alguns dizem, inclusive, que o ovo do pato ele é muito mais nutritivo, né? Mas por que o ovo da galinha ele vende mais que o ovo do pato? Porque a galinha ela sai corocando, né? Quando põe o ovo, sai ela cantando, né? Sai Ela cantando. anuncia né? para todo mundo que ela colocou o ovo. Exatamente. verdade. Já o pato fica na dele. Não é verdade? Então, hoje, quem não é visto não é lembrado. Não é? Então, o que o morador ele precisa, o que o morador quer? O morador ele quer ser atendido, ele quer ser ouvido, ele quer ligar para um telefone e ser atendido. Não é? Ele quer mandar uma mensagem de WhatsApp e ser respondido por qualquer dos números que ele entrar em contato da empresa. Sabe? Ele quer esse retorno, né? Ele quer essa empatia, né, com ele. É isso que ele precisa, né? Óbvio, o cumprimento dos prazos, né? Isso é extremamente importante. Cumprir os prazos. Mas cumprir os prazos
sem dar retorno para o cliente, né, gera insegurança, né? Teve um cliente que estava entrando em contato conosco e eu fiz questão de atender ele pessoalmente, né? Quando eu consigo, eu faço esse atendimento também junto lá na ponta, lá com a minha equipe, né? Até para a gente poder ter o tato, né? Não perder o tato do que está acontecendo lá na ponta, de vez em quando fazer um atendimento lá no comercial, fazer um atendimento lá na rua, na prospecção, ou uma ligação que está entrando, um WhatsApp, né? Para a gente entender, por experiência própria, o que está acontecendo dentro da operação, né? E aí esse cliente, eu fiz questão de atender ele, eu liguei para ele, e ele me explica, seu fulano, como é que está a sua situação, o que é que está acontecendo? Aí ele falou, não, que eu paguei e tal, e aí o meu projeto está assim, assim, assado. Eu disse, bom, vamos só recapitular o que a gente combinou, porque aquilo que está combinado não sai caro para ninguém, o senhor concorda? Sim, concordo. Ok, vamos lá. Nosso contrato prevê o prazo X para a entrega de tal etapa. Nós estamos em quantos meses da sua contratação, seu fulano? Estamos em tanto. Então, meu amigo, está tudo certo. O senhor está recebendo o contato da nossa equipe? Sim, estou recebendo, mas eu só estou preocupado. Não, o senhor está preocupado, eu entendo, mas nós estamos dentro dos prazos, tá bom? Está tudo certinho conforme o prazo. Então, o fato de conversar com o cliente, tranquilizar o cliente, porque aí tem aquele vizinho que está lá botando pilha, né? Dizendo, isso aí tu tomou um golpe. E se pegar o teu dinheiro e for embora, e o cliente fica nervoso, né? Tinha uma outra cliente também que estava com essa mesma situação, né? Disse, não, mas tem alguma coisa que está errado naquilo que nós combinamos? Não, está tudo certo. Alguém não lhe tratou bem, a senhora não recebeu algum retorno, tem algum documento que está atrasado. Não, está tudo dentro. É só porque eu estou com medo que meus vizinhos aqui ficam dizendo que... Não, vizinha, fique tranquila, tá? E se precisar, inclusive, nós vamos até a sua casa para conversar. E fomos, inclusive, algumas vezes na casa dessa cliente, né, fazer algumas coisas pessoalmente para que ela se sentisse segura, né? E agora... Nessas últimas semanas ela recebeu o protocolo dela, estava faceira, né? Saiu a espalhar pela vizinhança que recebeu o protocolo dela, né? Mas esse contato, né? A águia falante, né? A águia falante. A gente precisa conversar com as pessoas, né? Precisa ouvir as pessoas, né? Para poder ter um resultado legal no negócio, né? Acho que esse é um dos maiores desafios, né, que a gente tem no dia a dia de trabalho, né? Falo por nós lá, tanto com os clientes quanto internamente, né? A gente vem cada vez otimizando e tentando trazer boas práticas, né, ou melhores práticas, digamos assim. E uma coisa que para nós internamente daí falando e externamente a gente também aplica em alguns casos, está começando a transformar isso num padrão, né? É justamente essa comunicação constante, né? Só que daí no nosso caso ela é praticamente diária. Então, internamente, todo dia a gente tem o que a gente chama de uma daily, né? Que é uma reunião curta ali, mas de alinhamento para saber o que cada um está fazendo, se tem algum impeditivo ou não, se tem algum problema, se fez, não fez, o que aconteceu. E a mesma coisa a gente está começando a aplicar, óbvio que para os clientes a gente não consegue fazer todo dia, né? Mas fazer com mais frequência, né? Fazer semanal, fazer às vezes até mais do que uma vez na semana, aí depende muito do projeto também, né? Mas por quê? Às vezes o cliente ele nem te cobrou nada, ele nem pediu nada, mas em algum momento talvez ele ficou na dúvida. Ele ficou, poxa, será que estão fazendo, não estão fazendo, em que momento que está? Então, antes de evitar uma cobrança, né, a gente já está tentando se organizar para que a gente já faça a atualização do projeto. Por mais que a gente tenha sistema, poderia entrar lá, depende da situação, o cliente até consegue ver, né? Ele consegue ver, está vendo lá no WhatsApp que a coisa está funcionando, ele ou uma rede social que for, ele consegue ver que a coisa está andando. Mas é uma forma de demonstrar também, olha, a gente está olhando, a gente está vendo, a gente está junto, né? E então, essa parte da comunicação, e principalmente de ter essa frequência de comunicação, tanto interno quanto externo, a gente está vendo que é um ponto-chave para o nosso trabalho, que é uma prestação de serviço também, né, Gabriel? Mas completamente em outra área, né? Mas mesmo em áreas completamente distintas, é uma coisa que a gente está vendo que faz completamente diferença. É coisas, às vezes, pouca, né? É uma mensagem, 15 minutos de reunião, uma ligação, mas
que tu consegue manter um alinhamento muito melhor. Muito melhor. Com certeza, né? E eu acho que a gente estava falando muito de humanização, né? Que é muito importante. A gente precisa estar próximo e, de fato, conseguir fazer esse atendimento meio único de alguma forma, né? Mas a gente precisa de escala também. As contas precisam ser pagas, a gente precisa achar uma equação, né? E aí a tecnologia vem muito para ajudar hoje, se tu souber usar ela como uma ferramenta e não como simplesmente delargar ali e deixar ela fazer tudo sozinha sem... Esse é até um ponto interessante agora, porque a gente tem, há alguns anos já, né? A gente tem ferramentas de automação. Então, pô, legal, a automação ela vai fazer o quê? Ela vai pegar um processo que tu faria manual e vai replicar ele em escala num tempo muito menor. E ok. Na prática, onde é que a gente vê muito disso na área, por exemplo, de marketing, de publicidade, de vendas, né? Pô, vou mandar e-mail. Em vez de mandar e-mail para cada um, eu mando em massa, né? Automatizei o meu envio de e-mails. Aí depois a gente evoluiu para uma automação onde, conforme a resposta de cada um, tu tem uma ação automática que acontece diferente. Então, mandei e-mail para ti, mandei e-mail para o Gabriel. Tu abriu o e-mail, o Gabriel não abriu o e-mail. Então, para ti depois segue por uma ação, para ti segue outra ação baseado na decisão de vocês. Legal, tô ganhando escala e tô automatizando cada vez mais os processos. Só que a gente sabe que tu tem uma rotina, o Gabriel tem outra, tu costuma abrir e-mail, por exemplo, ou mensagem do WhatsApp, o que for, né? Tô trazendo e-mail aqui só para um exemplo mais prático. O Gabriel tem outra, tu costuma ver de noite, o Gabriel costuma ler de manhã. E eu mando pro mesmo horário para ti, pro Gabriel. A chance de tu abrir, dependendo do horário, é maior ou menor, a mesma coisa pro Gabriel. Então, hoje a gente está conseguindo evoluir com a inteligência artificial para quê? Eu entendo o comportamento de cada pessoa, eu até posso mandar o mesmo e-mail, né? Mas vai mandar no melhor horário para te abrir e vai mandar no melhor horário para te abrir. Só que é tudo a mesma automação, é a mesma ferramenta. Então, a tecnologia hoje ela está entrando numa fase que a gente chama de personalização em massa. Antes a gente tinha a comunicação em massa, depois a gente tinha a automação e agora a gente tem a personalização em massa. Ou seja, tu consegue ter ainda a escala, mas personalizar, deixar a IA, né, a inteligência artificial, ela fazer essas personalizações. Então, isso são algumas coisas que a gente vê hoje, que querendo ou não, é a tecnologia tentando chegar num nível humano que, se eu perguntar para ti, né, Matheus, perguntar para ti, né, Gabriel, vai ter pessoas que você sabe o melhor horário para falar, clientes específicos, né, pô, eu sei que o fulano lá é melhor ligar depois das 18, eu sei que eu tenho que ir lá na prefeitura, tem que ser em tal horário, aí tu vai conversar lá com a secretária vai dizer, olha, não, o prefeito tu só consegue falar de manhã, né, a outra pessoa só consegue falar de tarde. Isso é humano, e a tecnologia ela está tentando trazer cada vez mais isso e a inteligência artificial está colaborando muito. Então, é um ganho, querendo ou não, que a gente vai ter ainda maior daqui para frente para essa parte de comunicação. Essa situação que tu estás trazendo, né? Hoje em dia, a gente vê no mercado, existem pessoas muito boas, né, na entrega do serviço, né? E fantásticas, excelentes profissionais, técnicos e tudo mais. Mas o negócio ele só existe se houver um bom atendimento, se tiver uma boa comunicação, não é? O que me adianta ser o melhor arquiteto do mundo se ninguém sabe que eu sou o melhor arquiteto do mundo, não é? Ninguém sabe. Ou até mesmo, né, a gente já viu aí profissionais que são excelentes, mas eles não conseguem se comunicar com as pessoas, né? Não conseguem desenvolver conversas com as pessoas e relacionamentos com as pessoas, né? Então, hoje, o relacionamento e a automação, né, como tu estás nos trazendo aqui, ela vem para contribuir, né? Porque, na verdade, assim, humanamente, existem coisas que são impossíveis de fazer. É inviável. Humanamente não tem como a gente encaminhar, né? Eu tentar competir com a quantidade de e-mails que a automação vai conseguir enviar, ou WhatsApp, ou SMS, que seja, né? Enfim, tentar competir com isso, não é? É humanamente impossível, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente consegue fazer isso, né, de uma forma organizada, né, onde a gente consegue entregar, de fato, o conteúdo que o cliente precisa receber, não é? Isso é fantástico, não é? É genial, não é? A gente consegue fazer a escala, como o Matheus estava dizendo aqui, fazer a escala
daquilo que a gente faz bem. Né? Sim. Que é comunicar. A comunicação. É. E o conteúdo, né? A essência do Exato. conteúdo. Até um ponto interessante também, né? Até isso, os diferentes canais hoje, essa personalização em massa, ela vai começar a permitir. Tu não vai mais ter que definir, eu quero falar com o Matheus e com o Gabriel por e-mail, depois por WhatsApp, ou depois por SMS, ou por ligação. Não. Tu vai colocar, na verdade, como se fosse o teu script, né? Mas o teu script, ele vai ter ali. Dependendo, tu vai dar a oportunidade para a IA, se tu quiser. Isso já tem ferramentas, por exemplo, o RD Station, né, que a gente é parceiro, a gente estava lá no RD Summit também, que tu vai colocar, olha, se for por e-mail, que é melhor falar com esse lead, ou com esse cliente, ou com quem for, tá aqui o e-mail. Se é o WhatsApp é esse, se é mensagem SMS é essa, se é ligação é isso, tu coloca todas as opções e tu deixa a IA definir naquela etapa, pode ser a mesma mensagem, né? Mesmo texto, né? No e-mail, no WhatsApp, no SMS, mas ela determina qual que é o melhor caminho, baseado no teu comportamento, Então, os dados hoje também, né? A gente fala muito de dados. A gente sempre gerou muitos dados, muita informação. A gente só nunca teve como analisar eles ou utilizar eles, né? Porque era algo inviável, como o Gabriel falou agora, fazer humanamente uma análise gigantesca desses dados. Mas com a IA tu consegue fazer isso, e eu consigo entender melhor o perfil de consumo sem eu ter que pensar qual que é o teu perfil de consumo. A IA só precisa saber o que tu faz. Exato. Quando que tu abre o e-mail, quando que tu acessa o site, quando que tu abre um WhatsApp. Ela tendo essas informações, e a tecnologia hoje permite isso, né? Tu consegue depois deixar que ela decida como que eu vou falar contigo. O Gabriel atende melhor por WhatsApp, o Matheus atende melhor por e-mail. E ela vai mandar a mesma coisa, só que por canais diferentes. Então a gente está indo para uma era onde que a personalização, a gente sempre soube, né, que ela é importante, só que em alguns momentos a gente tentou resolver um problema em detrimento do outro, né? Sim. E agora a gente está conseguindo juntar o melhor dos dois mundos. É algo bem interessante aí que a gente tem para 2026, já que entramos nesse assunto, né, de comunicação, é algo aí que vai mudar bastante o jogo também da parte do marketing de vendas, né? Aproveitando o gancho 2026, como é que tu enxerga hoje o cenário, né, da regulação fundiária e como é que tu projeta, né? Tu falou muito de visão de futuro, né? Como é que tu projeta isso para os próximos anos? Ano que vem tem eleição política, o cenário político interfere muito, não? Ou é mais o cenário política local? Ou a economia faz muita diferença, se está a economia mais pujante ou não? Porque a gente fala, principalmente quando tu vai fazer uma regularização fundiária, entendo que muitas vezes são áreas de terras que tu tem um perfil de público específico, né? Deve ter alguma característica que, conforme as coisas mudam, vai impactar também. Como é que tu enxerga isso hoje? Obviamente que a macroeconomia ela gere um impacto em todas as regiões, né? Porém, a gente faz uma análise da microeconomia, né? Porque vamos dar um exemplo das enchentes, né? Rio Grande do Sul todo foi afetado pelas enchentes, mas a gente executou um trabalho muito bem feito de estudo, onde nós encontramos microeconomias não afetadas, que estavam funcionando normalmente e que o recurso estava lá. Então, eu digo que a maior parte do trabalho da Eagle Talk é um trabalho de inteligência, né? É o trabalho de estudo, é o trabalho de pesquisa, é o trabalho de inteligência mesmo, né? Porque a execução várias pessoas podem fazer, né? Mas essa visão mesmo de visão de águia, né? Que a gente volta de novo, que é a inteligência do negócio, que é ter essa visão, né? De onde extrair, né? Os negócios e as oportunidades, que é hoje fundamental para a gente conseguir passar crises, né? A gente passou por pandemia, né? Passamos pela questão aí da enchente, como eu mencionei, e a gente conseguiu encontrar, né? Microeconomias não afetadas pela macro, né? Sim. Pela macro. Então, sempre será um desafio. Eu acho que vivendo na realidade que a gente vive no Brasil, né, o empreendedor ele vive esses desafios, né, constantemente. O ano de
de 2026, nós temos duas situações, né? Que nós vamos ter ali o período de Copa do Mundo, né? Verdade. Que é um período onde tem muita gente que, na verdade, vários comércios fecham, Sim. as pessoas vão para suas casas, né? Assistir ali os jogos do Brasil, né? E existe ali uma expectativa, está todo mundo olhando para a TV, né? Todo mundo na expectativa dos jogos da Copa. E aí a gente tem ali uma competição de atenção, né? Depois a gente tem uma competição de atenção de novo, mas eu considero mais impactante, que é o período de eleições, né? Por quê? Porque o período de eleições, um método de ação é semelhante aos métodos que a gente acaba utilizando. Então, quando a gente bate na casa de alguém, a pessoa diz, alguém me falando em política, né? Não é verdade? Vai passar alguma divulgação lá, os políticos de novo, é o carro do político de um lado, é o carro... Então, é uma competição, né? E eu digo que o mais crítico realmente é o período de eleição, embora a Copa do Mundo também tire a gente tem que ser estratégico, não dá para marcar evento com morador em dia de jogo de Copa do Mundo, né? Que vai ficar sozinho, né? Então, ou até próximo desses dias, tem que fazer uma análise, né, ali para não haver uma competição de atenção, né? Então, realmente, 2026 a gente tem esses dois desafios, né? Mas nós estamos concluindo 2025 com muitos passos bem acertados, né? Muitos passos bem acertados. A gente vem numa sequência, né, de construção de uma estrutura robusta, né, de um negócio robusto, e 2026 a gente inicia ele com grandes expectativas, né? Grandes expectativas. Nossa equipe está completa, temos toda a equipe preparada para desenvolver todos os serviços. Temos para 2026 já uma palhinha, né, do que vem aí. A gente já tem previsão já de entrega de matrículas para o ano de 26, né, o que é uma grande conquista, né, para as comunidades, né? Então, 2026, né, promete aí ser, embora os dois desafios que eu mencionei, né, promete ser um ano muito bacana pelas conquistas que nós tivemos em 2025, né? Eu digo que 2025 foi o ano de plantio, né? E o ano da nossa colheita é 2026. Excelente. Isso é bom porque tu já começa, pelo que tu comentou, né? Um pouco, estou vendo lá internamente o nosso trabalho. A gente sempre busca um resultado. O resultado, como o próprio nome diz, ele é um resultado, ele é um produto final de algo que tu fez antes. E para te atingir um bom resultado, na verdade, tu tem que arrumar a casa antes e arrumar esses sistemas, né? Esses processos, esses rituais que tu precisa fazer, as alavancas tu tem que mexer para tu chegar no teu objetivo final. Então é muito bom, porque tu está fazendo de fato essa organização do teu sistema, né? Para ele fluir de uma forma mais rápida, mais acertada, mais azeitada, e vai te dar um resultado melhor para o próximo ano. Então é uma estratégia muito inteligente de quem olha para frente, né? Não fica só apagando o incêndio do momento, né? Acho que até vale aí, Matheus, já que até pela época que a gente está fazendo a gravação aqui desse episódio, né? Talvez alguma dica aí, algum insight, uma provocação, né, para quem está nos acompanhando, pensando em 2026, né? Para planejamento e tudo mais. Acho que é válido aí, ou talvez até alguma coisa que vocês estão aplicando hoje, né, nos clientes de vocês, para o pessoal também começar a pensar, porque todo mundo já está olhando para 2026, mas será que está todo mundo se preparando para 2026? Muito comum. Ou está preparado, né? O Gabriel aqui já falou que eles estão preparados. Então quem já pensou lá na frente mesmo, né? Já viu lá na frente, mas a gente sabe que na maioria das vezes não acontece dessa forma, né? Todo mundo fica na promessa de final de ano ali, ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas todo mundo pensa de novo no resultado. Exato. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou emagrecer, eu vou estar. Isso é o resultado, na verdade, o que tu tem que mudar
fazer a reflexão do teu dia a dia, né? Das coisas que estão na tua volta. O que tu faz, das pequenas coisas do dia a dia que tu precisa mudar para que o sistema, de fato, se movimente para atingir o que tu quer. Então, isso é importante. Eu quero, então, ter mais tempo para sair do operacional, que é o que a maioria dos gestores querem fazer. Tá, beleza. O que tu tá fazendo no teu dia a dia de rituais, de processos que vão te eliminar problemas e incêndios que tu vai conseguir ter mais chance e mais tempo para te sair do operacional. Eu estou usando o sistema adequadamente, eu estou treinando a pessoa conforme eu deveria treinar, o meu processo ele está sendo feito de uma forma organizada. Não sou eu, muitas vezes, que estou atrapalhando tudo, porque tem um processo, alguma coisa, eu chego lá pulando as etapas para tentar acelerar alguma coisa. Então, quando tu começa a fazer isso, no início é doloroso, porque parece que tu tá remando, parece que as coisas não funcionam, mas depois tu colhe um benefício que se tu sair um pouquinho, eu já tenho um sistema desenhado aqui, eu já aprendi, eu já testei, já acertei, já errei, né? E ainda volto mais a uma casa, né? Tu quer um resultado, tu precisa fazer um sistema, mas lá no início de tudo, qual que é o grande objetivo que tu quer atingir? Qual que é o teu propósito maior para aquilo ali, né? Isso vai, na verdade, desenhar as cadeias para te chegar no teu resultado. Então, vai mudando a tua mentalidade. Sim. E tu para de focar só no agora e tu foca no resolver as coisas para as coisas funcionarem sozinho. E meio que vai quebrando em pedacinhos também, isso, né? Tu vai criando... Não é um degrau gigante, né? Tu vai diminuindo. Isso, e não são coisas mágicas, né? São coisas simples. Um livro, né? Que eu não vou me recordar agora do título dele, mas ele fala sobre sermos 1% melhor, né? 1% melhor. Puxa, mas 1% melhor é tão pouco, né? Dentro do livro Hábitos Atômicos. Acabei de lembrar o título do livro. Parece ser tão pouco, né? Mas 1% melhor. Se nós tivermos o foco e o objetivo, né, de estar em constante melhoria, o resultado ele vai ser inevitável. Ele é inevitável. É inevitável. Ontem nós estávamos conversando com o pessoal do marketing e tudo mais, né? Dizendo a eles, né? Eu falo muito para a equipe. Não vai existir uma solução milagrosa. Não. Cara, toma esse remédio aqui. Cara, tu vai afinar. Vai emagrecer assim, ó, da noite pro dia. Né? Não existe. Existem os processos naturais da vida, não é? Já que tu usaste o exemplo, né? Antes. Então, a mesma coisa para a empresa, para os negócios da gente. Né? Nossa, isso aqui vai ser um negócio assim, milagroso. Ou a menos que esteja muito fora mesmo, esteja muito ruim. E se estiver muito ruim, talvez não dê tempo de arrumar, porque vai terminar o negócio antes. Não é? Então, sim. No dia a dia, pessoas que estão buscando melhorar, pessoas que estão buscando manter seus negócios, né? Geralmente tu não mudou porque tu ainda não enxergou. Porque a partir do momento que tu enxerga, tu vai mudar e melhorar. Porque tu quer que o negócio permaneça, tu quer que o negócio evolua, né? Então, às vezes, na busca de uma grande ideia, não se faz nenhuma ideia. Sim. Né? De uma grande ideia revolucionária, não se faz nenhuma. Né? Então, melhorar todos os dias, criar pequenas coisas que melhorem gradativamente. Quando a gente olha um ano depois, a gente vai perceber, nem parece o mesmo negócio. Isso. Né? E aí a gente alcança esses resultados, né? Como tu estás dizendo, né? Com método, com acompanhamento, porque aquilo que não mede, sim, não gerencia. Não tem como gerenciar, né? Então tem que medir, né? Tem que ter um método. A gente está onde, pretendemos chegar aonde, o que nós vamos melhorar todos os dias para conseguir chegar nesse objetivo, né? Exatamente. É isso que faz a diferença. É o que a gente vem vivendo muito dentro do negócio lá. Realmente essas pequenas mudanças todos os dias, enxergando pequenas coisas que a gente pode melhorar, ajustar. Inclusive, a nossa parceria junto com o Matheus aqui, ela vem nessa previsão, né? Inclusive, a gente também está conversando, né? Em relação aos sistemas também, né? Porque eu entendo que, assim, eu peço ali a ajuda do Matheus para dentro da minha empresa.
Aí eu espero que o Matheus chegue lá, vire uma chave, no dia seguinte está tudo resolvido. Não. Né? Ele precisa estabelecer processos, desenvolver os métodos, né? Para que a gente comece a ver. É um grande navio. Sim. Que para virar 180 graus... É um grau de cada vez, né? É um grau de cada vez, né? Exato. Essa do 1% também me fez lembrar que, com certeza, muitos, talvez vocês também já ouviram, né? Mas eu gosto muito, né? Que é a teoria das 10.000 horas, né? Tem no livro do Outliers. E aí fala justamente disso também, né? Não é só o melhorar 1%, mas é também tu ter a frequência, né? Tu ter a rotina, tu dar tempo ao tempo, né? E aí ele traz muito essa questão que qualquer ser humano pode ser alguém fora de série, né? Pode ser um outlier, ou pode ter um negócio fora de série, pode chegar, né, em lugares de destaque, mas geralmente tem um processo ali de repetição, de melhoria, de evolução, e aí eles trazem o cálculo das 10.000 horas, né? Aí acaba sendo essa teoria, né? Que qualquer coisa que tu fizer 10.000 horas, tu vai se transformar em alguém fora de série. Né? Então, isso também é outra coisa, que às vezes as pessoas elas não olham a longo prazo, né? O empreendedor, às vezes, ele fica muito olhando para frente, né? Para aquilo que é o próximo desafio, né? E ele também não tem essa resiliência de entender que vai levar um tempo para chegar onde ele quer, da forma que ele quer, que esse tempo não é, por mais que a gente tenha tecnologia, automação, tudo mais que eu falei antes aqui, mas é muito difícil, né? Tu fazer isso acontecer sem ter um processo ali. Não vou dizer que tem que ter 10.000 horas, mas vai ter que ter um bom tempo gasto em cima daquilo ali. Sim. E antes que alguém já me questione que, mas tem as IA, tem o ChatGPT, tem um monte de coisa. Tudo bem, mas quem está por trás disso tem mais de 10.000 horas para ter desenvolvido aquilo ali, tá? Sim. Vocês podem ter certeza. A tecnologia, o algoritmo, toda... Cara, ninguém foi de um dia para o outro que teve aquela ideia ali e agora tem uma empresa que vale bilhões em 6 meses, né? Exatamente. E aí tem aquela questão, às vezes tu até pode ter algo mais que vai te dar um gás inicial, às vezes tu precisa fazer uma gestão de crise, né? Uma ruptura, mas aquilo ela vai te ajudar naquele momento. Porque se tu não mudar toda a tua... Ali na frente tu vai ter outro... Tu vai voltar para a mesma coisa. Exato. O cara aquele, né? Tipo, até agora acho que saiu no Netflix em algum lugar, os caras daqueles programas de perder peso, cara, perdem 100 quilos. Sim. Quilos mortais lá. Não sei quantos, 2, 3 meses os caras perdem lá muito peso. Cara, daí se for visitar as pessoas de novo, elas voltaram a ser obesas, porque elas não mudaram a essência, né, do modelo mental de pensar. Tiveram um resultado, mas não aprenderam o processo. Isso. E aí a coisa volta para o mesmo problema, né? Então, existe isso aí. Então, se fosse falar da dica, aproveite o final de ano para refletir, como o Gabriel falou, o que eu fiz de bom esse ano e o que eu posso fazer para ir corrigindo mais um pouquinho pro próximo ano, passo a passo, e as coisas vão funcionar. Bacana. Gabriel, passa muito rápido, né? Passou bastante. Bastante. Mas foi um papo muito bacana, aprendemos mais ainda sobre negócios, sobre regularização fundiária, quanto isso é importante para as pessoas, né? E para a sociedade como um todo. E então, teu pitch final aí para o pessoal escutar uma palavra final e também saber como pode te encontrar nas redes sociais. Bom, nosso obrigado aqui a vocês aqui pelo convite mais uma vez, né? E quero dizer para todos que estão acompanhando que nós da Eagle Talk estamos à disposição, né, para assessorar todas as comunidades, associações de moradores, cooperativas habitacionais que ainda não conseguiram realizar o sonho de ter a escritura do seu imóvel, né? Então nós estamos à disposição de todas as comunidades que ainda estão morando em áreas irregulares, né? E podem entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp 519-9488-0279 e também pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram @_EagleTalk, né? E a gente vai estar à disposição para atender todos vocês. Sensacional. Então, mais uma vez, muito obrigado pela visita novamente, Gabriel. Tiagão, valeu, obrigado aí a parceria de hoje por mais esse episódio.
E bom, chegando aqui ao final, sou Matheus Lorenzi, sou sócio e cofundador da Rosseto Lorenzi Estratégia de Gestão de Negócios. Então, se você está, assim como o Gabriel, querendo planejar seu próximo ano, querendo fazer algumas mudanças e tentar entender melhor o seu negócio, o que tem de bom, o que dá para melhorar, como é que a gente pode reestruturar ou melhorar a organização, os processos, o crescimento da empresa, pode contar com a gente, pode entrar lá no nosso site www.rosseto, com 2 T's, rossetoelorenzi.com.br, ou pode pegar também no nosso Instagram, @rossetoelorenzi, e também no meu Instagram pessoal, _Matheus Lorenzi. Lá vocês podem entrar em contato com a gente e para bater um papo, que vai ser um prazer imenso. E vou deixar contigo para finalizar hoje. Beleza. Bom, Matheus, obrigado aí pela parceria, né, de sempre, mais um episódio aí. Gabriel, parabéns pela jornada, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. É algo realmente que merece ser reconhecido, até pela questão social, como tu trouxe antes também, né? Toda a responsabilidade que tem envolvida com isso. Então, parabéns, sucesso para vocês. Obrigado aí por ter aceito o convite, por participar aí conosco de mais um episódio. E agradecer também a nossa audiência, né? Agradecer aqui os estúdios da Fórmula, onde a gente está sempre fazendo as gravações aqui e sempre recebendo um atendimento de excelência, uma estrutura maravilhosa para poder gravar aí o Líder de Sucesso. Eu sou o Thiago Balbinotti, faço parte aí da Plano B Martech, então somos uma empresa, né? Uma agência de marketing e consultoria de TI. Quem quiser saber mais sobre os nossos serviços, entrar em contato ou também, né, solicitar algum diagnóstico para a parte de marketing, de tecnologia, né, parte também de softwares de inteligência artificial, como aplicar isso no seu dia a dia, pode nos encontrar lá no agenciaplanob.com, é nosso site, ou também no Instagram, @planob_martech. Aí também vai encontrar bastante do nosso conteúdo ali nas redes sociais. A gente fica à disposição aí para conversar com vocês. Matheus, Gabriel, obrigado mais uma vez. Até a próxima, pessoal. Valeu. Até mais.